Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Aqui é Carol Portilli e eu sou especialista em linguagem corporal e perita técnica em microexpressões faciais. E hoje nós vamos de análise e muito conhecimento para vocês também. Já faz alguns dias que eu venho acompanhando todas as informações que envolvem aí a morte do MC Kevin, que infelizmente aconteceu no dia 16 de maio na cidade do Rio de Janeiro, após ele cair a 18 metros de altura. A polícia ainda não tem todas as informações para concluir ou entender o que realmente aconteceu que fizesse ali o MC Kevin se jogar ou cair da varanda do hotel que ele estava hospedado. Mas nós temos duas testemunhas muito importantes nessa investigação. Uma delas é a Bianca, uma garota de programa que estava no momento do que ocorreu o acidente, e a outra pessoa é um amigo também funkeiro, Vitor Elias, conhecido como MC VK. E a gente vai fazer a análise do vídeo que ele postou recentemente no seu canal. Esse vídeo com a fala do MC VK já estava sendo esperado há muitos dias pelo público, porque tá todo mundo querendo entender o que realmente aconteceu no dia. E ele havia prometido que iria contar a verdade e contar todos os fatos do que aconteceu. Mas nós não tivemos ali todas as informações. Ele gravou um vídeo, o público até ficou um pouco decepcionado, esperando que haveria ali maiores informações, mas eu vou até explicar por que essas informações talvez não estejam sendo colocadas nesse momento. Então vem comigo que você vai aprender muito sobre linguagem corporal, além também de clarear um pouco as informações sobre esse caso. Em primeiro lugar, é importante você saber que esse vídeo ele foi ali coordenado, foi pensado e editado antes de ser publicado na internet. Houve ali alguns cortes, você percebe que o vídeo está dividindo realmente em pautas. Outra coisa que você também precisa saber é que houve do início ao fim um S3. É o gerenciamento de impressões, que vocês vão aprender tudo sobre isso aqui nesse vídeo. E ele faz esse gerenciamento de impressões do início ao fim. E muita gente ficou frustrada porque estava esperando ali um vídeo onde ele contasse todos os detalhes sobre o que aconteceu no dia. E eu vou explicar por que ele deve ter feito isso. Por que ele não colocou já nesse primeiro vídeo já todas as informações de tudo que realmente aconteceu. Antes de mais nada, você precisa aprender o que é gerenciamento de impressões. No protocolo SCANS, esse gerenciamento de impressões, ele é conhecido como S3. O SCANS, que é uma análise de 6 canais de comunicação, protocolo científico no qual eu utilizo para fazer a minha análise, inclusive análises judiciais, e eu consigo ali saber e buscar congruências, incongruências, inverdades, mentiras e etc. O gerenciamento de impressão, ele é uma conduta de manipulação ativa que pode ser feita de diversas formas, conhecida aí como um S3. A pessoa pode fazer esse gerenciamento de impressões através de citações, por exemplo, de religião, fazendo referências éticas, valores morais e principalmente usando inclusive acessórios, objetos. Pode fazer também o uso de terceiros, de mostrar que realmente, a minha vida sempre foi assim, foi uma luta muito grande. Então, existem várias formas de ser feito o gerenciamento de impressão. E é importante destacar aqui que o MC, ele usou essas ferramentas de gerenciamento de impressão do início ao fim e de diversas formas. O gerenciamento de impressões é um recurso muito usado por muitos artistas, políticos e famosos. Muitas vezes, quando uma pessoa está envolvida ali numa polêmica e precisa gerenciar a impressão que ela quer passar, muitas vezes é indicado sim usar o gerenciamento de impressões. Mas a grande revolta do público foi porque estavam esperando um vídeo onde ele realmente contasse ali muitas informações sobre o que aconteceu no dia da morte do MC Kevin.
E isso ele não falou absolutamente nada. Ele falou sobre a questão de estar envolvido ali com a polícia, do testemunho e etc. De qualquer forma, nós temos material para analisar e eu, lógico, vou clarear aí algumas informações para vocês. E de primeira já vamos aí no primeiro trecho que nós vamos analisar desde o início do vídeo. Vocês vão pegar um trechinho e eu vou mostrar para vocês alguns pontos importantes. Kevin era meu amigo, padrinho da minha filha. A gente morava praticamente junto no apartamento, que até ele mesmo falava. Ele, o Gabriel, que é produtor pessoal dele. Perceba que desde o início do vídeo, uma das primeiras coisas que ele faz é ressaltar ali a intimidade e a amizade que ele tinha com o MC Kevin. Além disso, ele cita aí Deus, falando sobre a proximidade de Deus na vida e na relação deles. E lógico, ele quer enfatizar muito isso, até mesmo para bater um pouquinho de frente com o que a viúva do MC Kevin vem falando, que muitas vezes não existia uma amizade verdadeira e que havia muito interesse. Então, de início, ele já faz um gerenciamento de impressão e para bater já alguns julgamentos que ele tem sofrido nos últimos dias. E assim eu pra ele também. Tipo, a gente era amigo. Sabe a palavra amigo? A gente era amigo de verdade. Aonde ele ia, eu ia. Aonde eu ia, ele ia. Pessoas que eu conhecia, ele passou a conhecer. Pessoas que ele conhecia, eu passei a conhecer. Nosso vínculo era muito forte. E quem acompanha a gente, quem via, quem recebia a gente, sabia que eu tava junto e sabia meu carinho por ele e o carinho dele por mim, que era muito recíproco. Então, eu só não recebia, eu dava também, entendeu? E nesse outro trecho, ele enfatiza novamente a intimidade, a amizade que existia entre os dois e há uma microexpressão aí, vou deixar o trecho rolar para você ver se consegue ver e identificar uma expressão emocional que acontece na face dele. Conseguiram ver aí? Uma expressão, uma microexpressão emocional da emoção do desprezo, que pode ser visto pelo levantamento do lábio superior e aqui o levantamento de somente um dos lados da face. É o sorrisinho de lado, mas que acontece ali de forma microexpressão, de forma muito rápida e sutil. Mas calma, senão você já vai pensar, nossa, ele está desprezando a amizade ou amigo. Bom, calma aí. O desprezo é uma emoção que está ligado sim à superioridade. Quando eu me sinto superior a algo, alguém, uma ideia, eu posso sim sentir essa emoção. Mas o desprezo ele pode estar ligado também a essa questão de buscar a autoafirmação, de se autoafirmar, de eu não sou pouca porcaria não, eu não sou gente ruim não, eu sou amigo dele, a gente era muito amigo e o que estão falando por aí não é verdade. Então pode ser nesse sentido de se autoafirmar. Entenderam? Uma outra coisa que é importante a gente colocar aqui é que você deve até ter percebido que ele faz expressão de raiva diversas vezes. Ele está ali realmente com muita raiva, mas eu vou explicar um pouco isso. E a raiva, sim, ele sente porque ele está se sentindo injustiçado. Na percepção dele, ele está com raiva de todo mundo, de todos que estão julgando ele, e na percepção dele, ele é uma pessoa injustiçada nesse momento. A emoção da raiva é uma emoção que está muito ligada à questão da justiça. Se eu, por exemplo, me sinto injustiçada, mesmo se for somente pela minha percepção, eu me sinto injustiçada, pode ser que eu venha sentir essa emoção. A outra coisa que causa muita raiva é quando você tem a intenção de fazer algo e há uma interferência de alguém ou de alguma coisa. E se essa interferência for de forma deliberada, que é o caso do MC VK, pode acontecer sim dessa emoção vir de forma muito mais intensa. Mas a questão aqui é que ele demonstra essa emoção, né, e essa expressão emocional o tempo todo durante o seu vídeo. Mas tem alguns momentos que ele não está sentindo essa emoção. Tem alguns momentos que essa emoção da raiva, ela é manipulada para gerenciar a impressão, passar ali a impressão de uma pessoa muito injustiçada. Então, entenderam a questão da raiva, as motivações, os gatilhos da raiva, e sim, aparece para quem viu realmente há momentos de raivas reais e há momento ali que essa emoção ela está para dar essa impressão de como eu estou sendo injustiçado.
Ocorreu também o que nós chamamos de expressão referencial. O que significa isso? Segundo Paul Ekman, muitas pessoas utilizam dessa expressão, utilizando somente alguns movimentos de uma determinada expressão, e o MC acaba fazendo isso diversas vezes. Ele acaba fazendo uma raiva só aqui em cima, entre as sobrancelhas, ou ele faz uma raiva somente com a boca. Não necessariamente a pessoa está com aquela emoção naquele momento, entenderam? E isso muitas vezes a pessoa usa para confundir o telespectador, quem está assistindo ali, para automaticamente ver a pessoa como uma pessoa injustiçada, também comprar a causa, né? Brigar pela pessoa, porque ela vê tanta essa emoção forte, né? E nós somos seres emocionais, nós gostamos de ver emoção, e pode ser sim que a gente comece a sentir raiva ao ver uma pessoa com raiva e brigar pela causa dela, e pode acontecer também da pessoa ali simplesmente querer emocionar quem está à sua frente. Então, essa expressão referencial, ela é usada diversas vezes pelo MC. Há momentos que há uma expressão, né? Há uma emoção de raiva real, mas a maior parte ele usou ali alguns movimentos para gerar essa questão da pessoa realmente injustiçada. Em se tratando de linguagem corporal, uma postura, um gesto que chama muito a atenção é que ele, ao gravar esse vídeo, ele durante quase todo o tempo ele fica ali com os dedos entrelaçados, e isso ali demonstra um nervosismo, um desconforto muito grande. Se você vê, por exemplo, está conversando com alguém, uma pessoa que está conversando com você assim, e você percebe que tem momentos que ele até aperta, né, os dedos, as mãos, saiba que aquela pessoa está extremamente desconfortáveis. Há ali alto nível de estresse, adrenalina e ansiedade mesmo na pessoa. Agora vamos a mais um trecho pra gente analisar, olha aí. E eu tinha nosso prazer de ficar do lado dele, ele tinha o prazer de ficar do meu lado, a gente tinha essa sensação boa de um com o outro. Quando ele precisava de mim em momentos tristes, ele vinha pedindo conselho. Quando eu precisava dele em momentos tristes, ele me dava conselho. Nesse trecho, ele ainda está contando aí o prazer que era de ser amigo, de viver ao lado do MC Kevin. A questão é que quando ele faz isso, nós tivemos ali uma outra expressão de desprezo. Aí tivemos logo depois um levantamento bilateral dos ombros, passa 1 segundo, outro levantamento bilateral, passa 3 segundos, outro levantamento bilateral, e fecha aí dentro desses vazamentos todos corporais, temos novamente uma expressão de desprezo. Bom, tivemos aí nesse trecho, poucos segundos, vários sinais que demonstram aí uma incongruência entre a comunicação verbal e a comunicação não verbal do MC. Mas a questão é, pode ser que ele não esteja mentindo, e pode ser que ele esteja, mas a questão é que ele não demonstra aí confiança alguma no que ele está afirmando. Só conhecimento de vocês, esse levantamento que pode acontecer de forma unilateral, né, do ombro, pode ser tanto direito quanto esquerdo, ele pode vir um movimento unilateral ou um movimento bilateral, conhecido também como show, que significa dar de ombros. Quando a pessoa faz esse movimento, muitas vezes é porque ela não tem certeza ou não tem confiança no que está acontecendo, no que está dizendo. Perceba, por exemplo, quando você vai falar assim, não sei, já viu? A gente levanta. Então perceba que o nosso corpo ele não fala, ele grita. Então nesse trecho realmente ele fez essa movimentação aí 3 vezes e com uma emoção 2 vezes aparecendo, nada congruente com o que ele estava falando. Como eu disse aqui, não significa que ele está mentindo, mas ele não tem confiança no que ele está afirmando nesse momento do vídeo. E mais um trecho agora eu vou mostrar para vocês, novamente um gerenciamento de impressões, onde ele diz sobre a relação, a amizade, o quanto é muito forte, a questão do quanto eles se preocupavam com a questão de energia, do falar de Deus. Então há aí referências a valores, referências religiosas e ainda validação por terceiros, usando uma terceira pessoa para mostrar ali o quanto eles estavam buscando essa evolução. Então, percebam aí nesse trecho e vocês vão ver mais uma vez ele fazendo o gerenciamento de impressão. Muito de pensar, no momento de falar de energia, que ele gostava muito de falar de energia, a gente era muito sério no momento de falar de Deus, entendeu? A gente aprendeu a verdade com o produtor dele, o Bruno, tipo 5 anos atrás. A gente aprendeu essa verdade, entendeu? A verdade da vida, de fazer o bem, de colher o bem.
Conseguiram ver e notar o gerenciamento de impressões? Eu acho que vocês entenderam, né? E perceba porque no dia a dia pode saber que muitas pessoas fazem aí ao seu redor um gerenciamento de impressões. Mas vamos agora ao trecho, um único trecho que ele fala um pouco sobre o ocorrido e na verdade estava todo mundo esperando que ele ia falar muito mais coisa, mas não houve essa fala. Mas o que ele, um pouquinho que ele disse, nós vamos analisar. Então perceba esse novo trecho aí. Estão me colocando na parede. Eu não tenho reação pra isso. Eu não tenho respostas pra isso, entendeu? Já deixei tudo na mão da polícia. Deixei meu celular, deixei minha senha. Falei pro advogado voltar lá de novo. Eu fiz 2 testemunhos, mas eu falei pro advogado voltar lá de novo pra avisar que eu tô na disposição de tudo. De fazer 10 testemunhos, de fazer o que for, eu tô na disposição. Não tô fugindo, eu tô na disposição. Pode ter certeza que eu tô... Só eu sei o que eu tô passando e não vou fugir dessa luta. Entendeu? Não vou fugir dessa luta e eu tô correndo atrás. Espero que isso pare, que... Mano, não tô aguentando mais. Tive um momento de luto pelo meu amigo, tá ligado? Tô sendo encostado na parede, massacrado. Tô sendo, tá ligado? Tipo, fez assim, ó. Minha vida. No início desse trecho, vocês vão poder perceber que há uma microexpressão de medo. Esse medo é possível a gente ver através da elevação da parte interna e externa da sobrancelha. Há também a elevação da pálpebra superior, que acontece de intensidade B, de forma muito sutil, além do estiramento da boca, aqui de forma horizontal, ainda a tensão no pescoço. Todas informações de uma emoção de medo. A grande questão que você precisa saber é que as expressões emocionais, elas são inquestionáveis. Isso porque já há no seu cérebro, quando você sente uma determinada emoção, já há ali várias reações pré-coordenadas no seu organismo. Então, quando há um impulso, há uma emoção, gera reações eletroquímicas que essas informações, ao cair na corrente sanguínea, automaticamente faz com que muitas coisas aconteçam no seu organismo. Então, nesse início, nós temos uma expressão de medo. E no mesmo segundo que houve o medo, nós tivemos também uma elevação bilateral dos ombros e mais um PIN chamado V3, que é a qualidade vocal. Muitas vezes, na mentira, a voz pode ficar mais suave ou mais áspera. E no momento que ele afirma algo aí, a voz dele fica mais áspera e isso está muito associado à tensão, que também pode revelar um medo. Todos esses sinais que eu acabei de dizer foi quando ele fala, eu não tenho respostas para isso. Então nós tivemos aí um V3, tivemos elevação bilateral dos ombros, uma expressão de medo, né, um pouco incongruente com o que ele está afirmando ali. E logo depois nós temos uma expressão de raiva, que ela se repete de diversas formas, mas como eu disse, vem como uma expressão referencial. Provavelmente ele não estava sentindo aquela raiva toda ali ou queria induzir a sentir aquela raiva para poder passar essa coisa de estar sendo injustiçado. Agora tem um outro trecho, também que fez parte desse trecho que eu mostrei, mas é um momento que ele demonstra alegria. E muita gente mandou para mim, eu não senti verdade, eu senti um certo sarcasmo, soberba e etc. E muito vem por conta desse momento, porque uma emoção de alegria não é muito congruente com a fala, né, de uma perda de um amigo. Então percebam aí essa expressão, mas eu vou explicar o porquê que isso pode ter acontecido. Viram aí uma emoção de alegria? Mas a grande questão é que essa expressão, essa emoção de alegria não necessariamente está ligado a estar alegre. Essa emoção agradável, Paul Ekman fala que há aí várias faces para essa emoção. Por exemplo, uma pessoa quando a gente está entusiasmada, quando há um contentamento e até mesmo um entusiasmo, nós podemos sentir essa emoção. Inclusive, o alívio está ligado a essa questão de uma emoção agradável. Então, provavelmente, ao falar que eu já fui na delegacia, eu já voltei, eu já falei 2 vezes e etc., ele se sente aliviado por estar expondo que ele já falou e ele já disse tudo e já fez tudo que ele podia fazer em relação ao amigo dele.
O medo é uma emoção, muitas vezes, que é um precursor do alívio. Ele vem antes do alívio. Então, por exemplo, se a pessoa está numa situação de muito medo, pode ser que ao falar algo ou passar por uma situação que está resolvendo ou tirando aquele medo, pode vir ali um alívio. Pode até vir mais uma respiração um pouco mais como... Nossa, estou aliviado. Então, diante a situação, o contexto que ele está inserido, né, de muitas pessoas estarem julgando, e o que se sabe até agora, que a polícia está falando até agora, a investigação, é que foi um acidente. Mas mesmo assim gera medo do julgamento das pessoas, de como a vida dele vai ficar, e automaticamente, ao afirmar que ele já deu o seu depoimento, que o celular já está com a polícia, que o advogado já está resolvendo tudo, isso pode gerar nele um certo alívio e automaticamente vinha essa expressão de alegria. Então, eu não acredito ali que seja uma expressão porque ele ficou feliz pela morte de um amigo. Não acredito que seja isso. Realmente, há ali uma expressão facial agradável que está relacionada à alegria, mas eu acredito que vem desse alívio, que é uma emoção que muitas vezes vem depois de um medo recorrente. Entenderam? E como eu já demonstrei em outros momentos, houve desprezo. E como eu disse, a emoção do desprezo, ela está ligada à superioridade. Mesmo você não entendendo nada de linguagem corporal, sem essa explicação, você pode ali, o seu inconsciente, registrar essa determinada emoção. Então, acaba que muita gente ficou com a impressão de, nossa, ele estava antipático, eu senti um sarcasmo, eu senti uma certa ironia com a situação. Por quê? Uma emoção de desprezo, uma emoção que está ligada mais à soberba, num contexto que ele está inserido, ao falar de uma morte de um amigo, não é congruente. Mas muitas vezes pode ser ali uma busca pela autoafirmação, até porque ele deve ter uma autoestima mais elevada, enfim, está muito ligado também à personalidade dele, então se ele já tem uma mania ali de sempre fazer desprezo e etc, pode acontecer. Então, vejam nesse trecho aqui, eu vou mostrar para vocês novamente a emoção, a expressão do desprezo, depois de forma mais lenta, e aí vocês vão poder entender por que muitos ficaram com essa sensação dele estar ali numa certa soberba. E tem um outro ponto que é a elevação do queixo dele. Muitas vezes que ele vai falar, ele vai e fala, e ele vai e aumenta, eleva o queixo aqui acima de 90 graus. E isso corresponde muito à soberba, né? A questão da autoestima elevada e etc. Juntou com as emoções do desprezo, automaticamente você pode ter ficado ali com essa coisa, né? Eu senti que ele foi soberba, eu senti que ele estava tirando onda e etc. Então pode se dar também com a questão do queixo elevado, além da emoção do desprezo. E vamos ao nosso último trecho de análise, onde ele afirma ali que ele está disposto a ajudar, a fazer qualquer coisa para ajudar, e nós conseguimos ver algumas incongruências entre a comunicação não verbal e a comunicação verbal dele. Só lembrando que o protocolo SCANS, quando a gente vai fazer uma análise, essa análise de 6 canais significa que eu vou analisar não só a linguagem corporal e as microexpressões faciais, nós analisamos o total de 6 canais, inclui aí a voz, a psicofisiologia, também a interação, a forma como interage e o conteúdo verbalizado. Então não pense aí que é simplesmente um achismo ou bater o olho, mentiu e etc. Não é isso. Nós estamos analisando aqui todos os canais, respeitando o contexto, congruência e combinações e também a regra 327 do protocolo. Então assistam esse último trecho que a gente vai analisar para vocês perceberem aí algumas incongruências. Já deu meu testemunho, eu me pronunciei. Entendeu? Me pronunciei 2 vezes, falei pro meu advogado ir lá, voltar lá, falei, ó, vai lá, falar pra eles que eu tô disposto a tudo, que eles precisam me ouvir, o que eles precisam saber, eu tô disposto a tudo. Ele voltou, já demonstrou lá pro delegado que eu tô disposto a tudo, entendeu? Então, em questão de estar em segredo judicial, eu tô esperando a resposta todo mundo vai saber. Eu não vou falar o que aconteceu pra cada uma pessoa deduzir se aquilo, não, vamos esperar a resposta, e a resposta é uma só, e eu tô colaborando com isso, entendeu? Eu tô colaborando. Perceba que nesse trecho, ao falar e confirmar o que ele está dizendo ali, ele está com os ombros bem encolhidos, ele reduz o espaço dele. Isso acontece muito quando a pessoa está insegura ou numa tensão muito grande e ele quase tampa o pescoço. Então aí é um dos momentos de maior desconforto do MC. Além disso, nós tivemos um exagero verbal, que ele fala tudo, realmente exagerando ali verbalmente. Há também a elevação unilateral do ombro direito,
dele e, mais uma vez, uma expressão de medo. E logo quando tem essa expressão de medo é quando ele diz que está em segredo de justiça. Uma informação essa que eu realmente não tenho. E um trechinho final, logo depois desse que eu passei para vocês vão perceber que ao gesticular, os gestos dele já não tem mais sincronia e fluidez. Ele fala aqui, ele aponta para lá, ele vai para cá, os gestos, né, a velocidade da voz está de uma forma, o gestual dele está de uma outra forma e também temos mais uma expressão de medo. Olha aí. Eu tô colaborando, tô sem celular, que meu celular tá na perícia, tô colaborando com tudo. Só falta vir a resposta da justiça. Bom, galera, é isso. Aqui foi alguns pontos importantes que eu trouxe para vocês para revelar e decifrar algumas informações importantes. Lembrando que eu não sou juiz aqui, não estou aqui para dizer se ele é inocente ou culpado, apenas trazendo pela ótica da linguagem corporal e das microexpressões faciais alguns pontos para vocês terem mais informações dessa polêmica. Bom, é isso. Analisei aqui usando o protocolo científico SCANS e o protocolo FACS. E se você gostou dessa análise, compartilha, comenta aqui. Se você não me segue ainda nas minhas outras redes sociais, Instagram, TikTok, siga que tem muito conteúdo bacana para você aprender sempre sobre linguagem corporal, mentiras e microexpressões faciais. Valeu!